Boa noite a todos e todas. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos da terceira audiência pública sobre os Conselhos Municipais de Taubaté. Os Conselhos Municipais são espaços de encontro da sociedade civil com o poder público, importantíssimo para a efetivação das políticas públicas com qualidade e participação popular. Para iniciar as atividades dessa noite, vou retomar as audiências públicas que já fizemos para falar sobre conselhos municipais. A primeira audiência pública, em 16 de novembro de 2017, teve como foco o debate de pontos de melhorias nas legislações que constituem os conselhos. Todos os apontamentos foram encaminhados à Prefeitura e algumas sugestões foram acatadas. Por exemplo, a alteração da lei do Conselho da Assistência Social, a criação do Conselho do Idoso e efetivação da lei do Conselho da Juventude, que foram sugestões. Também foi debatido naquele contexto alterações de composição do Conselho Municipal de Turismo, por exemplo, na época, né, Solange? Em 2018, os conselhos apresentaram mais das suas atividades. Para o exercício de 2018, fizemos emendas ao orçamento público que consideraram melhorias nas condições de trabalho dos conselhos. Foi feito por emenda ao orçamento de minha iniciativa um valor que possibilitou a compra de um computador, de uma geladeira, de 2 armários, de um telefone, 3 cadeiras, 4 arquivos, um micro-ondas e uma cafeteira, conforme vocês podem verificar nas imagens que a TV Câmara transmite. Foi destinado também recurso à criação de uma página na internet para disponibilizar informações sobre os conselhos ativos da cidade de Taubaté. No entanto, a Prefeitura devolveu a emenda, mas acrescentou uma página na seção sobre desenvolvimento e inclusão social do site da própria Prefeitura sobre os conselhos vinculados a esta secretaria. É um começo, mas cito aqui que ainda fica a desejar a transparência e a publicidade sobre a informação de todos os conselhos municipais de políticas públicas da cidade de Taubaté. Aqueles relacionados, por exemplo, ao meio ambiente, ao esporte, à saúde e outras temáticas que poderiam, conforme foi indicativo desta audiência no ano passado, ter uma única página que contemplasse os contatos dos presidentes, as atas de reuniões, garantindo a publicidade e a transparência para toda a população. Também foi possível, por meio da emenda impositiva, a compra dos itens que nós já listamos. Estamos lutando pela efetivação de outros conselhos de políticas públicas, como é o caso do Conselho Municipal pela Igualdade Racial, que desde 2017 também é alvo de requerimentos, de indicações e do debate nesta audiência pública, ainda não realizado pela Prefeitura de Taubaté. O Conselho de Políticas Públicas para a População LGBT, o Conselho Municipal de Juventude e o Conselho Municipal de Políticas para Mulheres. A não existência desses conselhos, além de prejudicar a efetivação das políticas públicas, prejudica também o orçamento público e os direitos e serviços dessas populações. Toda audiência pública que organizamos tem um produto. E o de hoje, nessa terceira audiência sobre o tema que fazemos, depois de 2017, 2018, agora em 2019, tem como objetivo maior a efetivação de uma data no calendário oficial do município para que se debata as demandas e se apresente os resultados anuais dos trabalhos dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas em Taubaté. Então, a partir de hoje, com a efetivação do terceiro encontro, nós estamos habilitados a ter uma data prevista no calendário oficial do município para debater os conselhos municipais, ou também através de uma solenidade, através de uma sessão específica na Câmara Municipal, que nós faremos, então, concluindo essa audiência, para que se efetive essa data para todo sempre.
Bom, mais uma vez nós convidamos os conselhos a participarem desse espaço de compartilhamento de atividades e experiências, e hoje nós temos aqui representados os seguintes conselhos. O Conselho Municipal de Assistência Social, com a presença da senhora Damares, a quem agradecemos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o senhor Maurício Leonel Galdino. Temos representando o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a senhora Shirley Menezes. Representando o Conselho Municipal de Turismo de Taubaté, a senhora Solange Barbosa. Temos a justificativa do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Jofre Neto, que não pôde estar presente por motivo de força maior, mas que está acompanhando a nossa audiência, está inteiramente à disposição. E temos hoje aqui a presença da senhora Neuza, componente do Conselho Municipal de Saúde, que também nos acompanha. Também registro a presença do conselheiro recém-eleito e ainda não empossado, Paulo Bonani, presidente, será presidente do Conselho Municipal de Cultura. E dessa forma, nós passamos à dinâmica da nossa noite, que é a apresentação dos resultados, dos trabalhos, Angélica. Eita, registrei o nome da Angélica e não sei o que aconteceu aqui. Onde que eu coloquei? Ué? Tá no finalzinho, Angélica. Também temos, não menos importante, a presença da conselheira Angélica Monteiro, do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Então, nós temos um total aqui, de 7 conselhos municipais representados, aos quais nós agradecemos muito e sentimos com pesar a ausência dos demais. Na dinâmica dessa noite, cada conselho terá 5 minutos, e se passar um pouquinho não tem problema, para falar dos seus trabalhos, para apresentar os resultados desse ano, as dificuldades ou os pleitos para o próximo ano também, certo? E depois disso, abriremos inscrições para as falas dos munícipes que se interessarem. Então, vamos lá. Vou iniciar pela ordem, com a conselheira da Assistência Social, senhora Damares. Boa noite a todos. Como eu já disse, Damares Ingrid, presidente do Conselho Municipal da Assistência Social de Taubaté, da gestão 2018 e 2019. É importante para nós conselheiros que estamos terminando essa gestão estarmos aqui presentes nessa noite, juntos com os munícipes que representamos, onde no ano que vem sido de lutas, com muitas dificuldades e desmonte das políticas públicas, em que a Conferência Municipal deste ano foi um instrumento de luta e resistência a favor do Sistema Único da Assistência Social, que é um espaço de participação da sociedade, fortalecendo a democracia, a luta e a resistência coletiva. Foram apresentadas também nessa conferência deliberações ao município que estão sendo observadas pelo órgão gestor da assistência social e atualmente, inclusive, podem ser verificadas no Plano Municipal da Assistência 2020-2021, sendo que algumas estão em andamento para implementação e com a participação ativa do CMAS. As reuniões descentralizadas que fizemos no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, foi uma aproximação do Conselho junto à população que está sendo alcançada com os esforços dos técnicos dos equipamentos e dos conselheiros, com o objetivo de sensibilizar e informar a importância da participação dos usuários no controle social no SUAS. E a implantação do CRAS Três Marias neste ano, que vai ampliar os trabalhos dos técnicos e atender a população deste território, em que agradecemos a população que nos acolheu nestes equipamentos.
a audiência pública em que as organizações da sociedade civil, as OSC, tiveram a oportunidade de apresentar à população os seus trabalhos, e algumas visitas foram realizadas pelos conselheiros nas organizações, buscando conhecer as dificuldades enfrentadas e auxiliando em algumas questões pertinentes a documentações exigidas para poderem atuar no município. Os conselheiros estão trabalhando voltados à melhoria, buscando cumprir metas e atribuições inerentes à função pública que lhe é concebida, como controle e acompanhamento do Plano Municipal da Assistência Social, dos recursos do município que serão alocados no Fundo Municipal no próximo ano. O Conselho se preocupa com o futuro da assistência social no município de Taubaté, para que a rede socioassistencial, já tardia implantada no município, não sofra com retrocessos, precarização ou desmonte. Chegamos ao final deste mandato, deste colegiado, e análise podemos garantir que muito se foi alcançado no âmbito da política da assistência social, mas muito ainda para ser feito. Então, agradecemos essa gestão que está se findando, né? E que a próxima venha muito trabalho para ser realizado ainda, né? As reuniões, o conselho é lá perto da prefeitura, né? Em frente à prefeitura. E o calendário é previamente elaborado pelos conselheiros e pode ser, os munícipes podem visitar o conselho, acompanhar, suscitar questões que desejarem quando assim desejarem. Obrigada, boa noite a todos. Ares, você pode, por gentileza, relembrar para a população os dias e horários das reuniões do Conselho da Assistência? As reuniões normalmente é na quarta-feira de cada mês, né? A partir das 2 horas da tarde. Tá ótimo. Muito obrigada. Agora eu passo, então, representando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao senhor Maurício Leonel Galdino. Boa noite a todos e todas, né? Agradecer também o convite da vereadora. Eu sou o professor Maurício, eu estou na Secretaria de Esportes e Lazer de Taubaté e, nesse momento, estou conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma honra e um grande desafio, né? Contribuir com todas as demandas que esse conselho, todos têm várias demandas, mas esse conselho também tem demandas muito urgentes e muito atuais. Então, nesse breve tempo que eu tenho aqui para expor para os senhores, né, para as senhoras, eu vou falar um pouquinho, um resumo, né, uma síntese do que o CMDCA realizou nesse ano de 2019. De acordo com a legislação, o Conselho, né, Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele se reúne quinzenalmente, né? Então, se nós fizermos uma conta rápida, daria em torno de 24 reuniões, né? Dobrando, né? 2 por mês. Só que, até o momento, acho que a gente até errou a conta, nós já fizemos 32. Tivemos algumas reuniões extraordinárias e chegou alguns meses que a gente até brincava, né? Nossa, já não tem mais extraordinária, virou tudo ordinária, né? Porque a demanda é absurdamente grande, né? Não estava dando conta das coisas que a gente tinha que fazer. E esse ano foi um ano bem peculiar. E eu vou colocar aqui, vocês vão poder ter oportunidade de verificar isso. O CMDCA emitiu 122 ofícios, né? Dos mais variados tipos. Eu não tenho aqui os dados, esqueci de colocar. É difícil até quantos nós recebemos, né? Para emitir algum parecer. A gente lida com um edital FUNCAD, que é um edital que abre a possibilidade de projetos sociais da cidade participar e obter verbas para desenvolver projetos bem específicos, né, de acordo com o edital. Então, no edital de 2018, para ser contemplado em 2019, através de
arrecadação pela Receita Federal, pelo Imposto de Renda, né? Nós conquistamos R$700 mil, e, na verdade, depois de todo o trâmite, né? Através de chamamento público, foram liberados R$540 mil desse valor todo. Aqui é todo um dado resumido, né? Quem quiser saber mais detalhes teria que ir ao CMDCA para ter essas informações com mais detalhes. Está tudo disponível lá. Então, esse é o edital 2018. Esse edital, né? Ele teve 16 projetos participantes e desses 16 projetos, 12 foram contemplados. Eu vou falar rapidamente aqui para a ciência dos senhores. Associação Projeto Esperança Criança Família, o RAPET, né? Alguns chamam RAPET, né? O projeto deles é o projeto Arte, Terapia e Resiliência. A entidade filantrópica São Pedro Apóstolo, com projeto de futebol calerreiro, que eu não sei nem explicar para vocês, é um tipo de futebol que envolve questões muito de vulnerabilidade, de gênero, várias questões interessantíssimas, né? Projeto que atende muito as crianças em situações de carência, né? A entidade filantrópica São Pedro Apóstolo, com o projeto Eu na Foto 2, a PAI de Taubaté, com o projeto Esporte e Inclusão, a AFASCOM, que é o Lar Escola Santa Verônica, com o projeto Robótica Pedagógica, Criando e Aprendendo, a Associação de Apoio ao Jovem e ao Adolescente, com o projeto Social de Capacitação, Associação Beneficente Vida Nova, com o projeto Orquestra Jovem Vida Nova, Casa da Criança, com o projeto de incentivo ao Banco de Leite Humano, a Ibrapem, com o projeto Música e Cidadania, Associação Pro Judô, com o projeto do Centro Olímpico de Judô, Associação para a Síndrome de Down de Taubaté, a CID, com o projeto Olhar Interdisciplinar entre a Fonoaudiologia e o Serviço Social para o Enriquecimento da Linguagem da Pessoa com Síndrome de Down. E o 12º projeto contemplado foi a Associação das Entidades Administradoras e Usuárias do Canal Comunitário da cidade de Taubaté, mais conhecido como TV Cidade, com o projeto Escola de Mídia Comunitária. Então, esses foram os projetos. Ao longo desse ano de 2019, de acordo com todo o trâmite, estão finalizando toda a burocracia, né? E as entidades agora estão começando, né, devido a vários fatores, começando a ter acesso a essa verba que foi... essas 12 entidades foram contempladas, né, estão sendo contempladas com uma verba de R$45 mil, né, que foi o que o edital contemplou. Também, através do CMDCA, conseguimos uma emenda impositiva, número 166 de 2018, né, do ano passado, que beneficiou 5 entidades, né, a entidade filantrópica Projeto Esperança, São Pedro Apóstolo, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Associação Projeto Esperança Criança e Família RAPET, Associação Pro Judô e o Instituto Brasileiro de Apoio e Pesquisa ao Estudo da Música, né? O edital atual do FUNCAD, que está sendo elaborado para 2020, ele está sendo em processo de construção pelos conselheiros atuais do CMDCA. Esse edital ele vai ser lançado no início de 2020, porque agora na segunda quinzena de dezembro a gente vai ter uma prévia, uma parcial do valor total, né, disponível para poder atender esse edital, mas a gente só tem o valor exato e concluído quando entra a época do período do imposto de renda, né, que é por volta de março, abril, porque é possível que no ano vigente algumas pessoas físicas e jurídicas ainda façam algumas formas de doação para o fundo, que esse é um dos grandes desafios, tá? Eu já vou emendar com outro item, que é a campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente, né? Acho que muitos dos senhores e das senhoras já devem ter ouvido falar, que é como a gente sensibiliza a sociedade, né, tanto pessoas físicas como jurídicas, a contribuir uma parte do seu imposto de renda para o fundo, né, para o FUNCAD. Essa é uma campanha que esse ano a gente fez até uma reunião na OAB, convidando várias entidades, principalmente escritórios de contabilidade, para que as pessoas que cuidam dessa parte do imposto de renda possam ser sensíveis de que elas podem, né, direcionar
uma doação generosa e dentro totalmente da lei para o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Então, se a gente conseguir realmente aumentar essa sensibilização, o edital Funcari vai ampliar em muito o valor, né? E a gente vai poder atender muito melhor esses projetos maravilhosos que a cidade de Taubaté tem proporcionado aos cidadãos taubatianos. Então, isso a gente tem contado com o apoio de várias entidades, mas a gente precisa mais pessoas ainda ajudando na divulgação e na sensibilização sobre a campanha Leão Amigo da Criança e Adolescente. Em maio, nós fizemos uma caminhada para difundir, para debater, para conscientizar, para sensibilizar sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, um tema bastante, desde sempre, né? Sempre foi importante, então isso tem se tornado ainda mais, principalmente porque as mídias, né, sociais têm dado bastante ênfase nisso. O CMDCA também participou do Plano de Medidas Socioeducativas 2019-2025, na elaboração, na configuração, né, e ele é um plano cheio de detalhes, minúcias, e não caberia aqui, nós não temos tempo para debater, mas o CMDCA também debateu, participou na elaboração desse plano. Fizemos visitas em 3 entidades que efetuaram o cadastro em 2019, 12 entidades recadastraram junto ao CMDCA, e estamos analisando 5 entidades que estão em processo de cadastramento junto ao CMDCA. O maior desafio nosso do CMDCA em 2019 foi o processo de escolha, né, dos novos conselheiros tutelares para 2020, né, que começou em março e praticamente encerrou agora em outubro. Foi altamente desgastante em todos os sentidos, né? Eu digo que foi uma batalha árdua que todos os conselheiros travaram aí com tempo, dificuldades, demandas, mas acho que nós conseguimos ter um processo bastante digno, bastante transparente, e com 4.361 votos válidos, né? Pessoas que foram voluntariamente, um domingo, votar para conselheiro tutelar, né? Quem sabe a gente está num processo de mudança significativa desse país. A gente tem um processo de eleição obrigatório e lá as pessoas estavam lá voluntariamente. Então foi muito bacana, foi até surpreendente esse número que nós tivemos, pelo menos para nós do Conselho Municipal do CMDCA. Então eu finalizo aqui a minha fala, agradecendo principalmente todos os conselheiros do CMDCA que bravamente tiveram muitas demandas esse ano. Nós não conseguimos ter a presença de todas as reuniões, por causa que metade dos conselheiros são do poder público, né? Eu sou da Secretaria de Esportes e Lazer de Taubaté, outros são de outras secretarias, e metade são da iniciativa privada, mas principalmente ligada aos projetos das ONGs, enfim, das OSCs, desculpa. E a gente tem N compromisso com todos vocês que estão aqui presentes. E eu queria deixar uma mensagem que eu acho que a evolução das ações de qualquer conselho depende de ações conjuntas. Muitas vezes a gente faz coisas bacanas, por exemplo, na Secretaria de Esportes, que tem tudo a ver com a Secretaria com o CEDIS, né? Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, mas parece que são ações paralelas. Não, são ações que têm mesmos objetivos, ou alguma coisa ligada à área da saúde. Não é uma coisa fácil, trabalhar em rede, né? Coisa bonita falar, trabalhar em rede. Mas acho que é o que o futuro precisa em todas as cidades que querem crescer de forma organizada, sustentada e melhorar as condições de qualidade de vida para os seus cidadãos. Então, é isso. Agradeço a oportunidade de estar expondo aqui um pouquinho do que o Conselho fez ao longo de 2019. Muito obrigada, professor Maurício. Antes de chamar quem é a Sol, a próxima? Não, a Shirley, a próxima. Eu vou fazer um breve comentário, né, que é muito importante a fala do professor. Vou só ressaltar, dar mais um peso aí sobre a participação da população, né, com relação ao imposto de renda. Esse programa Leão Amigo da Criança, né, é nacionalmente promovido pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, e toda a população, você que nos assiste aí em casa pela TV, pelas redes sociais, vocês que estão aqui hoje, a gente pode destinar, né, na hora de fazer o imposto de renda, uma parte disso para os conselhos da criança e do adolescente pelo país inteiro, né? E outra possibilidade, que aí o professor me fez recordar, quando se fala de criança e adolescente, mas também a Damares, que falou da assistência social, se trata muito sobre organizações da sociedade civil. E o que são essas organizações? São pessoas que se reúnem, né, e fazem alguma atividade que ajudam a cidade, ajudam a coletividade, ajudam o poder público a resolver um problema que muitas vezes ele não tem condições de resolver sozinho, né? Na política antidrogas, por exemplo, não fossem as entidades que recolhem pessoas viciadas para um tratamento, né, de combate à drogadição aí, o poder público muito pouco faz, né, para tentar recuperar essa população com vícios em álcool e drogas. Mas também com relação à assistência social, às crianças, às pessoas com deficiência. Se trata muito de ONGs, né, ou OSs, como hoje em dia são chamadas, organizações sociais. E, nesse sentido, eu parabenizo e agradeço todas elas. Eu costumo dizer que o melhor de Taubaté é a nossa gente que faz. O professor Maurício falou isso também na fala dele, né? Agradecendo as organizações e as pessoas que fazem, na grande parte voluntariamente, por algo que acreditam, para promover uma melhoria na nossa sociedade. E, nesse sentido, vocês também podem cadastrar a nota fiscal de vocês, né, também tem a ver aí com recursos. Eu conclamo você que nos assiste, que nos acompanha, a cadastrar a nota fiscal. Lembram da nota fiscal paulista, que devolvia um valor, um recurso para as pessoas? Hoje em dia vale muito a pena se você cadastrar sua nota fiscal paulista para uma entidade, para uma organização social, desde que ela esteja legalizada, tudo certinho com a justiça, com a documentação, com a contabilidade. Você pode ir lá destinar lá a nota fiscal paulista de tudo que você consome para uma entidade social que vai, depois de um tempo, receber recursos, e são bons recursos que ajudam a financiar as atividades dessas organizações, né? Então, eu só queria aproveitar desse espaço, já que o professor citou, para convidar você que nos assiste a procurar saber mais. Meu gabinete fica à disposição, e também os conselheiros municipais, não tenho dúvida, para que você possa entender melhor, saber como fazer, ou até com o seu contador aí, que faz o seu imposto de renda, por exemplo, né? Como o professor citou também. E agora, então, eu passo a palavra à presidente do CONDEF, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Shirley Menezes. Boa noite a todos e a todas, todos de casa. Fazem apenas 2 semanas que eu estou como agora presidente do CONDEF, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas eu vou falar das atividades de 2019 que o Agnaldo, da Dátula, que não pôde estar aqui hoje, fez. Foram 27 palestras que o CONDEF participou ao longo do ano de 2019, em escolas, na ABC Transporte, no CENTE, em vários outros locais. E em 27/8, o Conselho montou uma comissão para fiscalizar os comércios de Taubaté. E foi um grupo de munícipes e os participantes do Conselho. Se viu uma grande deficiência de acessibilidade. Foram 12 locais fiscalizados, poucos com condições satisfatórias para atendimento da pessoa com deficiência. Isso eu estou dizendo, o que estão satisfatórios, está satisfatório na parte estrutural, que recebe um cadeirante. Porém, na parte de comunicação para as pessoas que têm deficiência auditiva, não tem. Para auxiliar um deficiente visual, também não tem. Então, é um projeto a se prosseguir no próximo ano. A
A nossa mesa diretora tem esse dever de continuar esse projeto, de continuar trazendo o comércio para o lado das pessoas com deficiência, que são consumidores como todos. Mas eu vou mais explanar isso. O Conselho fez muitas atividades, tem muita coisa sendo feita, mas eu venho falar com pesar aqui, não das atividades do Conselho, mas da deficiência do espaço que a gente se encontra hoje. O Conselho, gente, não tem um banheiro para a pessoa com deficiência utilizar. O local é totalmente despreparado para receber as pessoas com deficiência. As nossas reuniões acontecem toda terça-feira, última terça-feira do mês, às 9 horas da manhã. Venho percebendo que está sempre bem cheia, sempre tem pessoas querendo participar, só que eu penso assim, como pessoa com deficiência, é triste pensar que você vai participar de um local onde você vai falar dos seus direitos e não tem acessibilidade. É um local, e pelo que a gente percebe, o pedido já foi feito de um novo local e parece que não poderá ser atendido nesse momento. Então, é dizer o quê? O trabalho da antiga presidência, né, que é do Aguinaldo, não tem o que se falar. Ele esteve em tudo que poderia dizer sobre a pessoa com deficiência. Mas também percebemos o quê? Que o Conselho não é consultado quando vai se fazer projetos. Como você vai fazer um projeto para uma cidade que tem 72 mil habitantes com deficiência e não se consulta essas pessoas? Então, na verdade, hoje, acho que a minha fala, tudo que o Aguinaldo fez e a outra mesa fez, está de parabéns. Mas o grande desafio dessa nova presidência e desse novo grupo é ver isso, porque nada que o Aguinaldo fez uma emenda para poder, quando for ter os projetos novos, ser consultado. Há pouco foi votado um projeto aqui na Câmara, aqui nessa casa, onde não foi consultado o Conselho. O Conselho dizem que é para a gente, pessoa com deficiência, mas a gente pensa de forma diferente do que foi votado. Então, a gente está percebendo isso. Hoje, eu acho que a minha fala é mais para dizer que foram feitas muitas coisas, a gente está tentando estar em muitos lugares, principalmente nas escolas, trazer a pessoa com deficiência para as escolas, mas, infelizmente, ainda não estamos sendo olhados e respeitados da forma que precisa ser feito. Só isso, muito obrigada a todos, uma boa noite. Muito obrigada, Shirley. Sempre com uma fala muito coerente. O CONDEF sempre sendo um conselho com muito peso nessa cidade, viu? Sempre atuante, sempre presente, como a Shirley bem colocou. Eu posso também referendar aí a participação do Aguinaldo. E eu recordo aqui, passou um ano da última audiência, que nós fizemos o mesmo tema, conselhos municipais, como eu já coloquei para vocês, em 2017 e em 2018. E eu me recordo do Aguinaldo naquela tribuna falando que uma pessoa cega, como ele é cego, né? O Aguinaldo, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, não recebia os documentos da Prefeitura de Taubaté de uma forma que ele pudesse ler. Parece até, seria uma piada se não fosse trágico, né? Você enviar para o presidente de um conselho um documento que a pessoa tem deficiência visual, ela não tem condições de ler, porque não está em braille. E os que são enviados de forma digital, eram enviados imagem. E aí os softwares que existem para fazer leitura de PDF para a pessoa com deficiência visual, para o cego ler, eles não eram enviados por PDF, eram enviados por imagem, e o presidente do conselho do município para a pessoa com deficiência não tinha condições de ler os documentos, né? Essa é a cidade que a gente tem, que trata dessa forma os conselhos municipais, e como a Shirley colocou, também cabe para esta casa um puxão de orelha quando a Câmara Municipal vota projetos que são em tese para as pessoas com deficiência, mas não consulta aqueles que vivem e que sentem na pele essas deficiências para saber se o projeto é bom ou não, se contribui ou não, né? Então, muito obrigada pelas contribuições sempre valorosas, Shirley. Agora, eu já passo
Finalizando aí com chave de ouro, antes da gente passar para a participação da população, para a presidente do Conselho Municipal de Turismo de Taubaté, Solange Barbosa. Boa noite, vereadora Lorene, boa noite a todos que aqui estão, boa noite aos ouvintes e aos que assistem essa audiência pública. Se o Conselho Municipal de Turismo, no ano passado, 2018, estava entregando um plano diretor de turismo para balizar as ações de turismo da nossa cidade, a gente complementou esse ano, então, com a nossa primeira Conferência Municipal de Turismo. E quero salientar duas coisas a respeito dessa conferência. Primeiro, a participação popular. Segundo, a não participação do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Nós enviamos o convite à presidência dessa casa, nós enviamos o convite ao prefeito municipal e nós conseguimos fazer uma abertura de conferência municipal de turismo sem a presença dessas pessoas. Recebemos, da vereadora Lorene e do vereador Dentinho, um aporte, uma emenda parlamentar, foram R$2.000 de cada um, para a gente conseguir fazer essa conferência. A conferência refletiu um desejo da sociedade taubateana formada pelo trade turístico sobre a importância do turismo na nossa cidade, que ainda também não é visto como um fator de desenvolvimento econômico. Infelizmente, o turismo não é visto na nossa cidade. Então, essa conferência foi importante justamente para que nós pudéssemos dar voz às pessoas que atuam no turismo da cidade. Dessa conferência, então, saiu a primeira carta do turismo de Taubaté. E eu ressalto também a importância, já que o ano que vem será ano de eleições, para todos os candidatos, candidatas, sejam a vereadores, sejam a prefeitos dessa cidade, que os princípios que norteiam o turismo dessa cidade estão expressos no plano diretor. Esse plano diretor está lá na página da prefeitura, na aba da Secretaria Municipal de Turismo. A Carta do Turismo também vai estar. E a Carta do Turismo também é um balizador, para que se façam propostas que reflitam a vontade da população, para que não se tente inventar a roda ou, muito menos, desrespeitar o desejo dessa sociedade através desses dois documentos. A gente sabe da movimentação já das pessoas e elas precisam, quando forem falar de turismo, entender e saber do que estão falando e respeitar a vontade desses dois documentos, que são vontades populares, porque esse conselho, ele representa a população. O Conselho Municipal de Turismo faz parte da regionalização do turismo, um trabalho desenvolvido pelo Ministério do Turismo de regiões turísticas. Nós estamos na RT Rios do Vale, composta por 8 cidades, sendo Taubaté a maior delas. Essas cidades são Jacareí, Paraibuna, Caçapava, São Luís do Paraitinga, Santa Branca, Igaratá e Jacareí. E na nossa Carta do Turismo ficou a vontade e a formação da expressão Taubaté núcleo, irradiador e desenvolvedor do turismo regional. O Conselho Municipal de Turismo também faz parte da Comissão de Feiras de Arte e Artesanato de Taubaté, que também esse ano conseguimos ter a aprovação da lei para a formatação de feiras de arte e artesanato em locais públicos. Por que o Conselho Municipal faz parte dessa comissão? Justamente porque nós temos que falar de produção associada ao turismo. Entre a produção associada, desde produtos, como produtos alimentícios, produtos lácteos, bebidas, cervejas e outros, também temos o artesanato. E nós precisamos de qualificação desses artesãos
e também a chamada de novos artesãos para que nós possamos produzir produtos que reflitam a cidade. Sejam as lembrancinhas, as famosas lembrancinhas, já que nós sabemos que numa cadeia econômica que impacta 52 modalidades econômicas, uma delas é o comércio. Todo turista quer levar lembranças da cidade que ele visitou. E nós precisamos atender a esse desejo. Nós estamos, nesse momento, na DTL, né, que é a divisão legislativa da Prefeitura Municipal, com duas importantes propostas de lei. A modificação das cadeiras do Conselho Municipal, já que nós queremos romper com essa coisa de cartas marcadas para entidades que muitas vezes não estão nem um pouco interessadas no desenvolvimento turístico da cidade, mas querem estar presentes no Conselho, cujos conselheiros indicados não comparecem às reuniões, e queremos trazer, então, pessoas que queiram o desenvolvimento turístico da cidade. Dentre esse grupo de pessoas, a gente está abrindo a cadeira para os guias de turismo, né? Atividade importantíssima e vital para o desenvolvimento do turismo de Taubaté. E a outra é a questão do Fundo Municipal de Turismo. Nós temos um fundo municipal, nesse momento ele é administrado única e exclusivamente pela Prefeitura, porque nós não temos uma Câmara Técnica. E nós precisamos pensar em financiamento do turismo, em desenvolvimento do turismo, e para isso, então, nós estamos atualizando a lei municipal, o Fundo Municipal de Turismo. Esperamos que entremos, então, no ano de 2020 com essas duas leis aprovadas. Eu quero agradecer a todos, informar a população que as nossas reuniões são abertas a todos, lembrando que quem tem voto é conselheiro, mas todo mundo tem voz dentro do conselho, e muitas vezes uma voz muda um voto, que nós precisamos da participação popular. As nossas reuniões são realizadas às segundas-feiras de cada mês, às 9 horas da manhã, no Centro Cultural Toninho Mendes, que é a sede da Secretaria de Cultura e Turismo de Taubaté. Muito obrigada. Obrigada, Sol. O Conselho Municipal de Turismo também tem grandes conquistas, com a população muito engajada e um avanço relevante nos seus trabalhos nos últimos anos. Bom, agora eu vou passar, então, aos inscritos. E nós temos 2 até o momento. A primeira inscrita, Adriana Aguilar, conselheira. Está aí? Conselheira titular do Conselho Municipal de Assistência Social, assistente social do INSS. Fique à vontade aqui, Adriana. Em seguida, o senhor Osmar Ernesto, munícipe lá da Chácara Silvestre. Boa noite a todos, né? Eu agradeço a vereadora Loreni pelo evento, né? Pela audiência pública. Já é o 3º ano, eu estive presente nos 3 anos, e é uma ótima iniciativa mesmo para dar visibilidade aos conselhos municipais, né? E até assim nos ajuda. Meu nome é Adriana, eu sou conselheira da assistência, então nos ajuda também a fazer esse fechamento no final do ano, né? Porque a gente faz essa preparação para estar aqui hoje, né? Então é bom a gente ter esse espaço, esse momento para levantar realmente mesmo as conquistas, os desafios para o próximo ano. Hoje eu pedi a palavra, na verdade, para pedir apoio, né, aos vereadores, aos conselheiros dos várias políticas públicas do município, e também dar visibilidade a algo que está acontecendo a nível nacional no INSS. Então, eu venho pedir apoio em relação à tentativa de extinção do serviço social dentro do INSS.
através de uma medida provisória, a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, o governo, através da linha A do inciso 19 do artigo 51 da medida provisória, ele extinguiu o serviço social dentro da Previdência Social. E eu venho pedir apoio para a manutenção do serviço, porque a população brasileira, ela precisa de informações para o acesso aos seus direitos na Previdência Social. E para isso, o Serviço Social no INSS, ele desempenha esse papel. Ele esclarece os usuários os seus direitos previdenciários e assistenciais e os meios de exercê-los, de forma individual, coletiva, e tenta estabelecer com os cidadãos a solução dos seus problemas na relação com a Previdência Social. E na atual conjuntura vivida dentro do INSS, de repasse do atendimento aos canais remotos, telefone, internet, o serviço social ainda é um dos últimos espaços de atendimento presencial para a população. E para a população que mais precisa e que mais tem dificuldade de acessar esses canais remotos, que são as pessoas com deficiência, deficiência às vezes auditiva, visual, que tem muita dificuldade de acessar o 135 e não tem esses... internet, computador, impressora em casa para fazer esse tipo de serviço. Então, o serviço social, ele atende especificamente essa população. E por meio dessa medida provisória, o governo simplesmente extinguiu esse serviço. Então, assim, os assistentes sociais do Brasil inteiro, não só aqui em Taubaté, mas a nível federal mesmo, nacional, através da Federação Nacional, vem pedindo apoio a todos os senadores, deputados, na tentativa de suprimir, essa linha A do inciso 19 dessa medida provisória. E eu venho hoje também trazer a público essa situação, porque eu acredito que muitas pessoas desconhecem, porque a medida provisória número 905, ela veio na tentativa de aumentar a oferta de trabalhos para os jovens. Mas no meio dessa medida, lá no final, ela extingue o serviço social. E muitas pessoas não têm esse conhecimento, porque fica meio como escondido. Se a pessoa não realmente não se ater a tudo que está lá, não fica evidente isso. Então, nós, assistentes sociais do Brasil inteiro, estamos trazendo essa informação, numa denúncia realmente dessa tentativa de extinção desse serviço e pedindo apoio a todos os trabalhadores, trabalhadoras, a todos os usuários, a todos os conselhos, e estamos em luta para que esse serviço não seja extinto. Eu agradeço a palavra. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Adriana, pela sua consideração importante e relevante. E é nesse espaço, numa audiência pública, tratando de conselho, que é um espaço de atuação e manifestação da sociedade, que a gente pode realmente somar forças em defesa de temas tão importantes. Conte com o meu apoio e eu já vou preparar uma moção de repúdio, para que a gente possa somar forças com outras cidades do Brasil contra essa MP. Vou estudar ela direitinho e preparar junto da Carta das Assistentes Sociais, com apoio aí do Conselho Municipal da Assistência aqui de Taubaté, para que a gente faça chegar aos órgãos responsáveis lá no governo federal. Muito obrigada. Agora eu convido então o seu Osmar, sempre presente, também munícipe participante lá da Chácara Silvestre. Boa noite, Lorene. Boa noite a todos os componentes da mesa. Eu vim aqui não representando o Conselho Municipal de Segurança, que eu não sou conselheiro, mas é o conselho que eu participo, que é o CONSEG. Então, é com tristeza que a gente vê tão pouco conselheiro. O ano passado tinha 17, parece, se não me engano, e esse ano parece que tem 7, Então, é triste a gente ver que os conselhos também num lugar que ele possa aparecer mais, porque às vezes o povo, os munícipes não conhecem os conselhos. Então aqui eu acho que até é um lugar, parabéns a Lorene por fazer essa audiência pública, nos 3 anos que ela está aí como vereadora, 3º ano. Então nisso daí faz com que o quê? Que a população acaba conhecendo os conselhos, seus trabalhos, e que cada um de casa
consiga ver no qual o conselho que você possa participar. Eu gosto da segurança pública, né? Então eu estou sempre lá, toda primeira, segunda-feira do mês, às 19h30, lá no batalhão, tem a reunião do Conseg. E sempre eu estou lá. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que participar de alguma coisa. Nós somos cidadãos, certo? E se a gente não participar, parece que a gente não é útil. Certo? Então, acho que a gente tem que participar para poder a gente ter mais voz. E dentro do conselho, lá no Conseg, por exemplo, a gente consegue reunir os comandantes de companhia, o secretário de Segurança Pública do município, da prefeitura, consegue falar direto com o delegado seccional, certo? Então fica fácil para a gente colocar as demandas da gente que a gente precisa. E eu queria falar aqui para a Solange sobre a cultura. Em 2014, se eu não estiver enganado, eu tive aqui na audiência pública sobre emprego. E eu falei sobre turismo e cultura, que se fala tanto em emprego, essas coisas. E cultura e turismo, meu ponto de vista, é um bom arrecadador do quê? De recurso municipal, certo? Eu falo isso por quê? Porque quando eu tenho tempo, o que eu faço? Eu vou passear. Eu vou passear para onde? Para outra cidade. Se eu vejo uma cidade organizada, bonitinha, eu volto. Se está tudo meio bagunçado, eu não volto mais. E Taubaté não mudou muito, não. Na época eu critiquei algumas coisas, certo? Eu falei lá do Parque do Itaim, que é lá perto de mim, certo? Que é puro mato, não mudou muito, continua muito mato. Falei das áreas rurais, que eu conheço praticamente toda a área rural, não só de Taubaté, mas de Natividade, Redenção, São Luís, Paraibuna, que eu gosto muito da área rural, certo? E a gente vê que não tem muita coisa feita, principalmente com a Prefeitura de Taubaté. Está melhorando, tá, mas está muito devagar. E o turista, ele gosta de ver coisa diferente. Eu não falo nem coisa bonita, porque o que é bonito para mim, às vezes, não é para outro, mas é diferente. E se tiver uma coisa mais organizada, isso ajuda muito. Então, eu, em 2014, já estive nessa mesma tribuna, falando sobre isso, já criticando a Rua Imaculada, que a única coisa que mudou é que hoje colocaram umas plaquinhas marrom dizendo que tem a Rua Imaculada. O que tem na Rua Imaculada? Tem a rua, né? A rua existe, certo? Falei lá do sítio Pica-Pau Amarelo, está melhorando, mas na época bem pior, certo? Então, assim, eu venho aqui como munícipe, certo? E convidar o povo de casa, certo? Que olhe, certo? São quantos conselhos total, Lourenço, sabe? 19, 20 e pouco. 20, né? Então, são 20 conselhos, né? Municipais, certo? Então, que o público de casa, olhe, vendo qual que eu encaixo. É na cultura, é no turismo, aonde for, certo? E vai participar. Porque eu acredito que todo conselheiro vai gostar de ver um munícipe lá, às vezes não criticando, mas ajudando o conselho. E essa é a minha palavra. Obrigado. Muito obrigada, Osmar. Sempre presente, sempre fazendo falas relevantes também para contribuir com a nossa cidade. Muito obrigada. Bom, eram os 2 inscritos que a gente tinha nessa noite. Tivemos aqui a fala dos conselheiros presentes de 7 conselhos municipais diferentes. Diminuímos do ano passado para esse, é uma pena, né? Mas vamos seguir esse movimento. É uma luta, é uma persistência para que os conselhos tenham esse espaço, ocupem ele, né? E também se empoderem, entendendo que existem recursos disponíveis para sua atuação e que, como o próprio nome já diz, são o caminho oficial, formal da população participar e aconselhar o poder público de como tem que gastar e investir os recursos da cidade, se mais, se menos no turismo, na questão da proteção animal, dos direitos da pessoa com deficiência, das crianças e adolescentes, na assistência social, né, no turismo, na cultura da cidade ou em tantos outros assuntos. Então, participem, como o Osmar convidou. A gente precisa de vocês aqui ocupando esse espaço de relevância. Muitas coisas na cidade não acontecem se os conselheiros não
assinam, não referendam os atos da prefeitura, porque isso está previsto na lei. Agora a gente precisa entender isso, se apoderar disso para fazer acontecer aquilo que é a vontade da população e a melhor qualidade de vida para as nossas pessoas, certo? Não tendo mais o que tratar, tivemos uma audiência enxuta, curtinha e eficiente, né? 1h30, exatamente, começamos com 15 minutinhos de tolerância e das 6h30 marcada. 1h então. Na verdade, 1h30 não, começamos às 6h45, né? Com 1h aí de audiência, eu agradeço muito você que nos acompanhou pela TV Câmara, pelas redes sociais, aos conselhos aqui presentes, a Angélica, do Conselho da Proteção e Bem-Estar Animal, a Neuza, do Conselho Municipal de Saúde, a Solange, do Conselho Municipal de Turismo, a Shirley, do Conselho da Pessoa com Deficiência, ao Maurício, do Conselho da Criança e do Adolescente, a Damares, do Conselho da Assistência Social, para que a gente continue nesse movimento nos próximos anos, e muito obrigada pelo tempo de todos vocês. Boa noite e até a próxima, no ano que vem, já no calendário oficial da nossa cidade, então. Até mais. Boa noite.